A conversa de hoje remete-nos para o dia 19 de dezembro de 1988. Estava eu na zona de Sagres, que foi o mesmo dia em que vi a gralha de bico vermelho, referida na conversa anterior, e eis não quando, olhando do alto para arriba, vejo passar lá embaixo um corvo marinho todo preto com um penacho no alto da cabeça. E foi aí que eu pensei, olha que giro, um corvo marinho de crista. E este é o tema da nossa conversa de hoje. Olá Zé, bem-vindo, cá estamos de novo. Olá, Gonçalo. Pois é, então hoje vamos falar sobre corvo marinho de crista, também com nomes comuns conhecidos Ana, Enduro e Sacarrabulha, ou Sacarabulha. Não sei se isto será lido com um R ou com dois R. O que raio de nomes são estes, pá? Bom, esta espécie, quando eu comecei a ver aves, era mencionada em todos os guias de campo com o nome corvo marinho de crista, por oposição ao Phalacrocorax carbo, que é o corvo marinho de faces brancas. Depois, há uns anos, por volta do ano 2000, apareceu aí uma lista de nomes que foi publicada e que acabou por ser adotada, ainda que informalmente, pela CPEA e não só, e que chama a esta espécie galheta. Galheta, que é um nome que nem sequer estava nesta lista que eu disse agora. Não estava, mas é um nome que foi adotado, como eu disse, pela CPEA e que aparece em alguns guias de campo. Enquanto que o Carbo manteve o nome de corvo marinho. Eu, quando este nome apareceu, eu na altura achei o nome um bocadinho estranho, e até comentei isso com outros observadores que me disseram que este nome, galheta, era um nome usado popularmente, em particular ali na zona das Berlengas, onde esta espécie nidifica. Mas eu estive a fazer algumas pesquisas um bocadinho mais alargadas para perceber como é que esta espécie era referida no passado. E então fui ver vários trabalhos mais antigos e um dos trabalhos que eu consultei, que é um trabalho que eu já referi várias vezes por aqui, é o livro, é o Catálogo Sistemático e Analítico das Aves de Portugal, da autoria de João Alves dos Reis Júnior. Ora, o Rei Júnior menciona o Phalacrocorax aristotelis, o nome principal que ele dá no texto é corvo marinho de crista. E depois aparece com vários nomes alternativos que são precisamente corvo marinho de crista, ana, galheta, enduro ou corvo marinho. Mas vale a pena ver os nomes que ele dá ao Phalacrocorax carbo. Ao Phalacrocorax carbo, que é o corvo marinho de faces brancas, ele também diz corvo marinho, enduro, galheta e calilanga. Ou seja, os nomes corvo marinho, enduro e galheta aparecem indistintamente para ambas as espécies. Este é um aspecto importante a reter, porque isso acontece com muitos outros grupos de aves em que há várias espécies parecidas, que é o caso de muitas limícolas, das flosas, etc., em que os nomes populares acabam por referir-se apenas ao género e não distinguem as várias espécies. E, portanto, eu não ponho em dúvida que galheta seja um nome já de tradição antiga na zona das Berlengas, mas provavelmente, e a julgar por isto que diz o Rei Júnior, o nome era usado indistintamente para o Aristoteles e para o Carbo. E quando nós vamos consultar trabalhos mais antigos, como por exemplo o catálogo do Manuel Paulinho de Oliveira, que já é do século XIX, acontece a mesma coisa. Aparece para ambas as espécies o nome corvo marinho e o nome galheta. Isto leva-me a Mas concluir estas que... merecem de facto distinção, não é? Porque para todos os efeitos uma nem sequer nidifica cá. Como? Estas duas espécies Não, merecem de mas facto uma está bem. distinção, não é? Porque Sim, mas isso é a fonologia. Eu estou a falar em termos de nomes comuns, ambas são referidas pelos nomes corvo marinho ou galheta. E, portanto, estar numa lista de nomes a chamar apenas corvo marinho a um e galheta ao outro acaba por ser uma decisão um bocado arbitrária. Os autores desta lista que eu citei fizeram a opção de chamar corvo marinho ao carbo e galheta ou Aristoteles, mas podiam ter feito exatamente ao contrário, que continuava de acordo com os nomes antigos dados pelo Rei Júnior e pelo Paulinho de Oliveira. Portanto,
Ou seja, isto para dizer que galheta é um nome genérico que se aplica indistintamente a ambas as espécies deste grupo, e corvo marinho a mesma coisa. Dito isto, eu continuo a usar o nome que aprendi, que é corvo marinho de crista. Aliás, em Espanha também chamam cormorano monhudo e em francês é cormoran huppé, que quer dizer corvo marinho de popa. Portanto, galheta no fundo é um regionalismo que se aplica aos corvos marinhos em geral. Mas ainda, tu perguntaste sobre os outros nomes, e um dos nomes é Ana, e o Rei Júnior diz algumas coisas engraçadas acerca disto, eu passo a ler. Isto estamos a falar agora do corvo marinho de crista. Entre os muitos e curiosos nomes dados pelos pescadores da Póvoa de Varzim às aves marítimas da costa portuguesa, um dos que mais nos prendeu a atenção foi o nome de Ana, dado a esta espécie. Mas por que chamarão os pescadores da Póvoa Ana a esta ave? Será este nome uma revivescência? Não nos aventuramos a afirmar que o seja, mas Pinho Leal, na coluna primeira da página 332 do volume terceiro do seu Portugal Antigo e Moderno, diz que, segundo alguns autores, Ana é palavra púnica que significa nome de mulher ou de homem, mas que, segundo outros, Ana é palavra fenícia que significa ade ou adém, ave aquática que mergulha para pescar. Ora, como se sabe, todos os corvos marinhos mergulham para pescar, e tão consumados pescadores são que diversos povos da Ásia Oriental os utilizam como instrumentos de pesca, depois está claro, de convenientemente amestrados. Fim de citação. Portanto, aqui um curioso apontamento. O próprio Rei Júnior achou este nome curioso e nem ele tem a certeza sobre a origem do nome. Portanto, às vezes há nomes que que são utilizados, mas que a origem deles já se perdeu e nós só podemos conjecturar. E já agora, ainda na questão dos nomes, gostava de referir também uma curiosidade acerca do nome científico, aliás, duas curiosidades. A primeira tem a ver com o género, que recentemente mudou de Phalacrocorax para gulosos, que é um nome curioso, não é? Portanto, gulosos... Por acaso, também fiquei logo naquela. Será que tem alguma género referência à alimentação? Gulosos é um género, aliás, monoespecífico. Não há neste momento mais nenhuma espécie do mundo que tenha que pertence a este género. Guloso, de facto, vem do latim, significa guloso ou glutão, portanto, quer dizer que come muito, é o que isso significa. Mas ele estava no género Phalacrocorax. No entanto, o Linneu classificou os corvos marinhos como sendo parentes próximos dos pelicanos e colocou-os na ordem dos pelecaniformes. E, portanto, chamou a isto Pelecanus aristotelis. Já outro dia falámos disto a propósito do ganso patola, que ele também meteu como Pelecanus baçanos, recordas-te? Portanto, para o Linneu tinha muito poucas ordens, é preciso dizer isto. Depois a taxonomia foi sendo apurada. Mas os pelecaniformes juntavam pelicanos, corvos marinhos e gansos patolas. Era tudo da mesma ordem. Atualmente, tanto os corvos marinhos como os gansos patolas estão numa ordem diferente que se chama suliformes. E o Aristóteles, obviamente, homenageia Aristóteles. O Aristóteles homenageia o Aristóteles, que é um filósofo e naturalista da Grécia clássica. Mas vale a pena só mencionar aqui, isto é um epónimo, não é? Mas, ao contrário do que depois mais tarde aconteceu, em que se homenageavam e homenageiam, continuam-se a homenagear naturalistas e outros cientistas contemporâneos, o Linneu fez muito poucos epónimos, criou muito poucos, penso que 3 ou 4, não mais. E um desses epónimos, e os poucos epónimos que ele usou foi para homenagear assim figuras da antiguidade. E um deles foi precisamente este do Aristóteles, para homenagear o Aristóteles. Portanto, possivelmente o Linneu, quase sem querer, até terá lançado a semente para se criarem epónimos depois em nomes dados. Porque eu imagino, isto que eu vou dizer é conjectural, naturalmente, mas eu imagino que se o Linneu não se tivesse lembrado de homenagear personalidades com os seus nomes científicos, se calhar isso depois mais tarde não teria acontecido. Ele homenageou mais 2 ou 3 figuras. Estou-me a recordar, por exemplo, há um periquito que é o Alexandri, Psittacula alexandri, se não me engano.
acho que não me estou a enganar no nome, que homenageia Alexandre o Grande, portanto, também rei da Macedónia. Neste caso não era o naturalista, mas o Linneu resolveu homenagear duas ou três figuras da antiguidade clássica nos seus nomes científicos. Mas são muito poucos casos, como disse. Portanto, mas fica aqui esta curiosidade também acerca do nome científico. Quando falamos desta espécie, acho que não se pode deixar de falar da curiosa forma como ele se alimenta. Curioso não por ser um bicho mergulhador, porque há muitas outras espécies mergulhadoras, inclusive o outro corvo marinho, o de faces brancas, mas porque, pelo que eu li, esta espécie consegue mergulhar e nadar a profundidades bastante significativas, 40 metros. Sim, eh, eles alimentam-se quase exclusivamente de peixes, diversas espécies, dependendo, obviamente, do que está disponível nas várias regiões. Alimentam-se exclusivamente no mar, ou podem entrar, às vezes, um pouco nos estuários, mas não vêm para águas interiores. Portanto, isto é uma ave de águas costeiras e salgadas, mas podem se alimentar perto da superfície ou, como me referiste, mergulhar algumas dezenas de metros. Portanto, eles são nadadores exímios, não voam muito, não é uma ave que tenha assim. Pronto, eles conseguem voar, mas não é uma ave que faça grandes voos, nem sequer grandes migrações. Portanto, permanece a maior parte do ano nas imediações dos seus locais de reprodução, que é como quem diz ao longo da costa, e ele, então, como foi referido, alimenta-se de peixe. e também achei curioso, uma curiosidade ainda também relacionada com este aspecto, que é a velocidade tremenda que eles conseguem atingir a nadar debaixo d'água. Um aspecto que referiste foi o facto desta espécie fazer poucos movimentos e voa tipicamente em zonas perto da zona de nidificação, o que lhe confere este estatuto de residente. No entanto, sendo uma espécie residente, eh, parece que em termos de quantidade de efetivos, número real de aves, o número é relativamente reduzido. É, o Algo número de. Portanto, a população portuguesa é bastante pequena no contexto europeu. Uh, Aliás, o principal país para a nidificação desta espécie é o Reino Unido, que é onde está a maior parte da população europeia. E depois também temos uma população bastante significativa em Espanha. Em Espanha, eu acho que andará pelos 2.000 ou 3.000 casais, e em Portugal a população é muito mais pequena. Isto tem a ver, em parte, com a escassez de habitat favorável, porque esta espécie nidifica essencialmente em áreas de costa rochosa e nós não temos muita costa rochosa. Nós temos, basicamente, costa rochosa, temos um troço entre o Cabo da Roca e o Cabo Especial, que é aquele troço aqui na região de Lisboa e arredores, e depois temos um bocado de costa rochosa no sudoeste alentejano e na costa vicentina, ali grosso modo entre Porto Covo, que fica um bocadinho abaixo de Sines, Porto Covo, passando por Vila Nova de Mil Fontes até ao Cabo de São Vicente e depois seguindo para leste até Portimão ou pouco mais. Portanto, e de resto, na metade norte da costa alentejana e em toda a costa para cima de Peniche, nós já não temos praticamente costa rochosa. E depois temos o arquipélago das Berlengas. E, portanto, em grande parte, por causa da escassez de habitat, nós temos muito poucos. Só para dar uns números, a população europeia está estimada, segundo a BirdLife, entre 75 mil e 80 mil casais. De 75 mil e 80 mil. Dos quais 29 mil, que é mais de um terço, no Reino Unido. O Reino Unido, além de ser uma ilha com uma ilha, duas ilhas grandes, peço desculpa, uma ilha grande com uma série de ilhas mais pequenas à volta, tem imensa costa rochosa, portanto suporta uma grande população, 29 mil casais. A seguir a Noruega, que também tem uma costa rochosa muito grande, com cerca de 16 mil casais. Portanto, só o Reino Unido e a Noruega juntos têm mais de metade da população europeia. E depois há outros países com vários milhares de casais também, como é o caso da Irlanda, da Islândia, França, que também tem uma costa rochosa, e finalmente Espanha, aqui segundo a BirdLife, com cerca de 4 mil casais. Eu há pouco referi 3 mil. E em Espanha
Em Espanha eles estão principalmente em dois setores. O primeiro é a costa norte, desde a Galiza, passando pelas Astúrias, pela Cantábria até ao País Basco. Está lá cerca de metade da população espanhola. A outra metade está nas Ilhas Baleares, que é um arquipélago que fica no Mediterrâneo. E depois tem um pequeno conjunto de casais nas costas mediterrânicas do Levante e da Catalunha, mas essas são menos significativas. Portanto, grosso modo, em Espanha, no norte e nas Baleares. Em Portugal, então, como eu disse, temos 3 zonas de costa rochosa que suportam a espécie. Uma, que é a mais importante, é no arquipélago das Berlengas. Outra é na costa de Lisboa e Setúbal, portanto, grosso modo, entre o Cabo da Roca e a Serra da Rábida. E depois temos o sudoeste alentejano e a costa algarvia, que é o terceiro núcleo. Mas o núcleo mais importante, sem qualquer sombra de dúvida, é o das Berlengas, que deve andar ali entre os 90, 100 casais aproximadamente, e depois os outros núcleos terão 10 a 20 casais cada um, quer o de Lisboa-Setúbal, quer o do Algarve. Portanto, em números E aproximados lá é para mais ou cima, menos para o isto. norte, não há. Não, a norte da Berlenga não há, porque tu também não tens costa rochosa. Tens assim uns setores muito pequenos, como por exemplo o Cabo Mondego, ou assim, mas não, que se saiba, nunca houve reprodução nessa zona. Curiosamente, eu vi uma vez um corvo-marinho de Cristo a pescar junto à foz do Rio Minho, lá em cima em Caminha. Foi no inverno, e eu presumo que esse indivíduo tivesse vindo da Galiza, porque na Galiza há colónias bastante importantes, em particular no Parque Nacional das Ilhas Atlânticas, que ficam ali ao largo de Vigo. Tem as Ilhas Cis e a Ilha de Once, e aí há várias centenas de casais, há umas colónias bastante grandes, e embora eles não façam grandes movimentos, podem dispersar ligeiramente, e portanto esse que eu vi na foz do Rio Minho, presumo que tenha vindo da Galiza, mas não tenho mais Depois, elementos. é assim, Portanto, a considerando. nossa população anda entre os 100 e 100... Diz. Eu estava aqui a ver, é precisamente, considerando que os locais de nidificação desta espécie estão, vá lá, bem conhecidos e, e não há muito mais por onde espalhar, digamos assim, eh, eu daí até compreenderia o estatuto, e considerando também o número de efetivos, o estatuto vulnerável. No entanto, agora nesta última lista, a nossa população reprodutora passou para em perigo. Pois, este é mais um caso que vem um bocadinho na linha das duas conversas anteriores que nós falámos, que foi a seixoeira e a gralha de bico vermelho, que eu também detalhei nas duas conversas anteriores. Em ambos os casos, sem que tenha havido uma alteração populacional. Num caso, o estatuto agravou, foi a seixoeira, passou de vulnerável para em perigo, e no outro caso, o estatuto aliviou, passou de em perigo para vulnerável, que foi o caso da gralha de bico vermelho. Então, neste caso, o estatuto agravou de vulnerável para em perigo. No PDF que acompanha a lista vermelha, a justificação que é dada está apenas em 3 linhas e diz que a população é muito reduzida e que se admite ser inferior a 250 indivíduos maduros. População estimada em 100 a 150 casais. Só que quando nós vamos ver as estimativas históricas que existiam, não parece ter havido nenhuma diminuição significativa da população. As estimativas que existem ao longo dos anos, umas mais detalhadas que outras, mas desde os anos 1950 que há estimativas e censos de casais, e elas têm sempre oscilado ali à roda dos 100, cento e poucos casais, às vezes sobe um bocadinho mais, às vezes desce um bocadinho mais, mas não há uma tendência clara que diga que a espécie está em diminuição. Quando nós vamos ver o que diz o texto do Atlas, o texto do Atlas também tem aqui algumas indicações que depois nos podem deixar em dúvida. Porque o texto diz que na Berlenga terá havido uma diminuição em relação ao anterior Atlas, mas que, por outro lado, terá havido uma expansão da população da rábida especial. Embora se faça a ressalva de que muitos desses casais são difíceis de detectar. Por outro lado, em termos de distribuição, houve um alargamento, ou seja, a espécie foi detectada em diversas quadrículas que não tinha sido detectada no Atlas anterior. E, por conseguinte, parece ter havido aqui uma expansão geográfica. Aliás, na barra do Atlas diz que a tendência de distribuição é de aumento. Isso está claro, e olhando para o mapa percebe-se isso.
que a tendência populacional é desconhecida. Portanto, se a tendência populacional é desconhecida e a tendência de distribuição é de aumento, de facto, torna-se difícil entender como é que o estatuto de ameaça se agrava de vulnerável para em perigo. Portanto, é algo que não é explicado. Já houve outras espécies em que eu também não consigo entender muito bem a justificação. Este mapa de distribuição, de qualquer forma, tenho que referir, tem aqui algumas coisas estranhas, porque quando nós olhamos para o mapa do Atlas, e eu estou a olhar para ele enquanto estou aqui a falar contigo, quando nós olhamos para o mapa do Atlas, nós vemos 3 bolinhas ao pé das berlengas, que são as confirmações, que deve ser, eu penso que essas 3 bolinhas seja uma que seja o Cabo Carvoeiro, outra que seja a Ilha da Berlenga e outra que seja os Farelhões, que já deve estar numa quadrícula diferente. Só que quando comparamos com o Atlas anterior, que é o terceiro separador, aquilo tem 3 cores, que é verde é quando apareceu de novo, vermelho é quando desapareceu e azul é quando manteve. Ora, é verdade que aparecem uma série de bolinhas verdes ao longo da costa, nomeadamente na costa de Rábida, perdão, Cabo da Roca até ao Especial e a Rábida, e no sudoeste e no Algarve, mas a parte mais estranha é que as 3 bolinhas das berlengas que eu referi aparecem a verde. Ou seja, quem olhar para este mapa fica com a sensação, espera lá, então não havia corvos marinhos de crista nas berlengas e agora de repente apareceram ali. Isto não faz sentido, porque nós sabemos que há muitas décadas que se conhece a presença da espécie nas berlengas. Portanto, eu estou convencido que houve aqui algum erro no tratamento dos dados. Eu confesso que quando olhei para o mapa, eu também fiquei assim um bocadinho a pensar o que é que se passa aqui e a sensação com que eu fiquei, mas confesso que não confirmei, foi que terão trocado as bolinhas verdes com as bolinhas azuis, porque se fores ver mesmo no Cabo de São Vicente portanto no sul, já no Algarve, as duas pontas mais no extremo aparecem no primeiro mapa da distribuição como sendo nidificação confirmada e depois aparecem na comparação pintadas a verde. Portanto, eu diria que devem ter trocado o verde com o azul. Eu não sei o que é que se passou Assumi aqui. a coisa como tal. Nota que a grelha foi alterada e o facto da grelha ter sido alterada fez que algumas quadrículas deixassem de estar representadas, ou seja, o local de edificação passou de uma quadrícula para o outro ao lado. E isso pode, por exemplo, no Cabo de São Vicente, pode explicar porque é que aparecem ali umas vermelhas ao lado de umas verdes. Vermelhas é de onde desapareceu. Agora, estas 3 das berlengas estarem a verde é algo que para mim não faz sentido. Portanto, isto aqui deve ser um erro qualquer no registro dos dados, porque a espécie não apareceu nas berlengas com as datas. A espécie ocorre nas berlengas para aí há 100 anos ou mais. Já o Rei Júnior referia também que eles ocorriam ao longo da nossa costa. Portanto, eu não sei, olha, pode ser que mais uma vez, pode ser que alguém da equipa do Atlas ouça esta conversa e possa ver o que é que se passa com este mapa, porque claramente houve aqui qualquer coisa que não ficou bem. Mas pronto, fica aqui pois também aqui só... de facto algo que não está muito coerente. Se bem que, portanto, nota-se a ausência de marcas acima do, das berlengas, não é? Portanto, aquilo que tinhas dito, não é? Portanto, que a distribuição essencialmente fica então aqui virada para o lado sul, não é? Sim, porque para norte não há habitat, como eu referi, porque é só costa arenosa, essencialmente, e eles aí não nidificam. Ok. Gonçalo, eu acho que a gente tem que terminar esta conversa por aqui, senão ficamos aqui mais uma vez a estender-nos, porque havia aqui mais umas coisinhas para discutir, mas acho que tem que ficar mais uma vez para a segunda ronda. Para já Agradeço imenso. prometida segunda volta, sim. Agradeço Olha, imenso. eu acho que isto nos vai ser cobrado. Esta nós estamos sempre a falar na segunda volta e depois isto vai nos ser cobrado. É só uma suspeita. Acredito que sim, acredito que sim. Mas pode ser que entretanto já a gente esteja assim com uma idade avançada e não sei quantos, e que haja Exato. malta Deixa-me só dizer mais uma nova curiosidade. que queira pegar no desafio e continuar, não é? Eu, na última conversa, referi aqui que nós já tínhamos gravado 130 conversas e que isto já correspondia a 48 horas de gravação contínua a falar de aves, não é? É verdade. Pois é, olha, este foi o comentário que eu fiz quando a conversa foi publicada, acho que foi na conversa do Ganso Patola, se não me engano, ou na da Seixoeira. A verdade é que isto foi referido e houve um ouvinte que foi lá escrever em comentário que ouviu as 48 horas, que é como quem diz, ouviu as conversas todas. Portanto, pelo menos ficamos a saber que há algumas pessoas que não perdem pitada desta sequência de conversas
que é algo que obviamente nos deixa bastante satisfeitos saber que É há verdade. pessoas que se interessam e que nós, por isso também tencionamos obviamente continuar as conversas, porque ainda há muitas espécies em fila de espera. Então, obrigado, Gonçalo. Obrigado a todos que nos ouviram e até à Obrigado, Zé. próxima. Em breve voltaremos com mais uma espécie.